Olá Tatiana, bom dia. Vou então neste vídeo responder à segunda questão de desenvolvimento, à qual tinhas dúvidas. Penso que era a linha 2.2.2, pelo que me disseste. Penso que é uma questão que consiste na criação de um diagrama em árvore, naquele tipo de questões um pouco triviais sobre probabilidade condicionada. Então temos o seguinte: durante um intervalo numa assembleia apareceram no bar alguns deputados europeus e alguns intérpretes. No bar pode então constatar-se que, quer dizer, tens aqui três dados: 8% das pessoas eram portuguesas, as outras eram, quer dizer, informação desnecessária. É óbvio que se 8 eram portugueses, os outros seriam não portugueses, ou seja, estrangeiros, mas tudo bem. Bem, segundo dado, 18% das pessoas eram intérpretes. E terceiro dado, de entre os deputados, 1 em cada 40 eram portugueses. Quer dizer, neste tipo de questões, eu começo logo por definir dois grandes acontecimentos. Aqui o primeiro vou definir como P, que será exatamente ser português, e vou definir então o segundo acontecimento, que é exatamente I, que é exatamente ser intérprete. E agora vou de novo olhar para os dados e vou tirar os dados, mas em linguagem simbólica de probabilidades. Ou seja, dizem-me que 8% das pessoas são portuguesas, então eu sei que a probabilidade de ser português é exatamente igual. E vou passar a percentagem para decimal, o que seria não 0,8, cuidado, mas sim 0,08. Isto é então um dado que eu retiro. Segundo dado, dizem-me então 18% das pessoas eram intérpretes. Ou seja, isto é a probabilidade simplesmente, quer dizer, não é uma condicionada, porque vês das pessoas, ok? Porque as pessoas é o teu universo total, não é? O universo inicial. Eu não estou aqui num universo mais restrito. São das pessoas, de todas as pessoas, de toda a gente. Então isto não é uma condicionada. Isto é simplesmente a probabilidade de ser intérprete. Ok? É exatamente igual a 0,18. E ainda vou retirar mais um dado, que é o terceiro, que é de entre os deputados. Ok, aqui já é uma condicionada, porque eu estou a falar apenas dos deputados. Eu estou no universo mais restrito do que as pessoas, do que o universo inicial. Estou no universo dos deputados. Então 1 em cada 40 são portugueses. Eu vou apenas fazer aqui o cálculo. Quer dizer, esta é a probabilidade de... Vou só colocar aqui... Isto é a probabilidade de ser português, sabendo, né, que estou a falar de um deputado, ou seja, sabendo que não é um intérprete. Isto é exatamente igual a 1 sobre 40, mas eu prefiro trabalhar em número decimal, caso a dízima não é infinita, e não. Quer dizer, isto está 0,025. Pronto, estes são então os três dados que tu consegues extrair do enunciado. Agora, relativamente à questão, temos o seguinte: suponho que a pessoa escolhida ao acaso é portuguesa. Quer dizer, tu já sabes que é portuguesa. Vamos ter uma condicionada. Qual é então a probabilidade dela ser um intérprete? Ou seja, o que me estão aqui a questionar é a probabilidade de ser um intérprete, sabendo que estamos a falar de uma pessoa portuguesa. Ok? Esta é então a questão do problema. Quer dizer, tu para fazeres este cálculo, isto há de ser igual, pela fórmula condicionada, à probabilidade de ser intérprete e ser português, né, a dividir pela probabilidade de simplesmente ser português. Quer dizer, eu vou aqui construir um diagrama em árvore que me permita resolver a questão da forma mais adequada. Quer dizer, vou olhar para os dados que tenho. Eu tenho esta, quer dizer, quem vai mandar no diagrama em árvore, ou seja, naquilo que há de acontecer em primeiro lugar, mediante os dados que eu tenho, é esta condicionada aqui. Isto é a probabilidade de ser português sabendo que não é um intérprete. Ok? Então, como tenho a probabilidade de ser intérprete, eu vou então começar isto com intérprete ou não intérprete. E podendo ser, sabendo que é intérprete, né, pode ser português ou não português, e aqui sabendo que não é um intérprete, pode ser então português ou não português. Quer dizer, penso que, exato, disse ao contrário, mas tudo bem. Bem, e agora vou marcar aqui as probabilidades. Eu sei que a probabilidade de ser um intérprete é exatamente 0,18. Ou seja, não intérprete há de ser o contrário, né? Há de se completar a unidade. Seria então 0,70... Não, 82. Exato, 82. Peço desculpa aqui. Ok, 0,82.
Depois eu sei esta condicionada, que é a probabilidade de ser português sabendo que não é um intérprete. Então vou trabalhar aqui o ramo de baixo, né? Ser português sabendo que não é um intérprete, então sei que aqui, que está condicionado, é 0,025. Ou seja, aqui estaria 0,975. Tudo bem. Agora, eu não posso fugir à questão, né? Eu tenho que saber o quê? Para resolver esta condicionada, a probabilidade de ser português, é exatamente um dado no enunciado. O que eu tenho que descobrir é esta interseção. E esta interseção é dada aqui neste ramo de cima por esta probabilidade condicionada, vezes a probabilidade de ser intérprete. E agora como é que eu vou encontrar esta condicionada para depois multiplicar esta condicionada pela probabilidade de ser intérprete e ter exatamente esta interseção? Eu vou tocar aqui neste dado que me dão, que é a probabilidade de ser português. Então eu vou dizer que a probabilidade de ser português, visto que eu tenho o valor, então isto não será uma variável, eu tenho este valor, e a probabilidade de ser português vai ser a probabilidade de ser um intérprete e ser português, e isto é exatamente o que eu preciso, mais a probabilidade de de ser português e não ser um intérprete. Okay? Isto é que é igual a probabilidade de ser português. Quer dizer, para ser português pode ser intérprete ou pode não ser intérprete. Tudo bem. E agora é uma questão mesmo de explicitar nesta equação o que eu quero, que é a probabilidade de ser intérprete e ser português, que é exatamente o que eu preciso para encaixar aqui na condicionada. Então, resolvendo esta igualdade em ordem aqui a esta interseção, eu posso dizer que a probabilidade de ser um intérprete e ser português é simplesmente igual à probabilidade de ser português, né? E esta interseção ao passar para o primeiro membro ficará então simétrica, né? Ou seja, negativa, menos então a probabilidade de ser português e não ser intérprete. Isto é mesmo uma questão agora de fazer cálculos. Ou seja, a probabilidade de ser intérprete e ser português é igual à probabilidade de ser português, que era um dado do próprio problema. A probabilidade de ser português era exatamente 0,08. Então vou colocar aqui 0,08. E agora esta interseção, a probabilidade de ser português e não ser um intérprete, quer dizer, há de ser esta condicionada vezes exatamente a probabilidade de não ser um intérprete. Ou seja, isto ficará menos 0,82 vezes 0,025. Quer dizer, então vou usar aqui o cálculo através da minha calculadora. A probabilidade da interseção é igual, fazendo então aqui o cálculo, não demorando muito tempo, terei então 0,08 menos 0,82 vezes 0,025. O que me dá exatamente 0,0595. Eu vou só confirmar se tirei aqui os dados corretos. Aqui é 0,82 e aqui 0,25, 0,82, 0,025. Ok. Isto dá-me então 0,0595. E então já tenho aquilo que pretendia, que é esta interseção. Sendo assim, estou em condições de fazer o cálculo desta probabilidade condicionada, ou seja, a probabilidade de ser intérprete sabendo que é português. Então a probabilidade de ser intérprete sabendo que é português há de ser exatamente igual à probabilidade de ser intérprete e ser português, que é esta interseção que está aqui, a dividir pela probabilidade de ser português. Ou seja, está a dar 0,0595 a dividir então pela probabilidade de ser português, que é exatamente esta, que já está aqui, que é 0,08. O que isto a dar então, fazendo aqui o cálculo, isto agora divido por 0,08, o que dá então, eles queriam isto arredondado, no enunciado, queriam isto arredondado às centésimas, então isto está a dar aproximadamente igual às centésimas 0,74. Okay? E tem então esta probabilidade condicionada, que seria o que me estariam a pedir aqui
na questão. Fica então aqui a resolução para este exercício 2.2.2, quer dizer, este é um exercício típico de probabilidade condicionada, onde o que tu deves é retirar os dados, mas definir dois acontecimentos, dois grandes acontecimentos, duas grandes linhas de pensamento, onde trabalharás esse acontecimento ou o contrário, construir o diagrama em árvore, retirar os dados, mas através de probabilidade simbólica, fazer o posicionamento na árvore, ter atenção àquilo que te pedem, se é uma condicionada, abrir para a forma da condicionada, e depois arranjar uma estratégia para determinar aquilo que está em falta mediante os dados que te dão. Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer ajudar, um grande abraço.